Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que bom estarmos neste lugar. Como disse Jacó, esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. É o lugar onde Deus está. É o lugar onde Deus é digno de ser adorado e de ser exaltado. E eu quero agradecer essa rica oportunidade de estarmos aqui no culto de Santa Ceia do mês de novembro. Agradeço ao meu amigo pastor Carlinhos, pastor presidente desse ministério, uma pessoa que a gente tem muito respeito, carinho. Pastor Carlinhos é meu amigo desde que ele era pastor ali no Parque Dom Pedro, na época presbítero, e hoje vê-lo como pastor presidente desse ministério nos alegra, porque assim o Senhor o colocou. Saudando o pastor Carlinhos, eu saúdo toda a mesa diretora da AD Messejana, todos os amigos que aqui estão. Cadê meu amigão evangelista Divani? Está por aí? Glória a Deus, está aqui. Meu irmão do coração, tantos amigos que Deus nos deu aqui. Essa igreja, eu devo a ela muita gratidão, né? Foi aqui que o Senhor me deu a minha esposa, a irmã Jéssica, que ela está. Aqui casamos, aqui apresentamos os nossos filhos. Caleb já vai fazer 11 anos, Laí já vai fazer 9 anos. E nós somos muito abençoados aqui por tanta gente boa que aqui está, que se eu for citar os nomes, eu vou perder muito tempo, né? Mas eu louvo a Deus por tantos amigos e irmãos que o Senhor nos deu aqui na AD Messejana, onde também pastoreamos ali a igreja do Uruaú, pastoreamos ali a igreja do Curió, e agora no dia 21 de setembro recente, foi a minha ordenação pastoral na Convenção Confradense, CGADB, para a glória do Senhor. E eu mandei uma mensagem para o pastor Carlinhos, louvando a Deus pela vida dele. Todo o percurso aqui na AD Messejana, ele esteve ali juntinho da gente, tanto na igreja do Uruaú até então. Ele nunca deixou de estar junto, apoiando, ajudando. E eu louvo a Deus por essa amizade, por essa parceria, tá bom? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? João, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículo 1, iremos ler até o versículo de número 5, vamos ficar de pé, aqueles que assim podem, glória a Deus. João, capítulo de número 12, versículo 1 ao 5, quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os seus pés, os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Amém? Podem sentar, glorificando a Jesus. Querida igreja, esse capítulo de número 12 é uma virada de página no contexto da história dessa família que residia na aldeia de Betânia. Família que de fato tinha com Jesus uma amizade. Era comum Jesus passar pela região da aldeia de Betânia e ir até a casa de Marta, Maria e Lázaro. Tanto é que em muitas outras passagens nós vamos presenciar Jesus tendo momentos de comunhão com aquela família. O capítulo de número 12 mostra um ápice de celebração, uma ceia,
Um jantar a qual essa família convida Jesus para reconhecer a grande obra que ele realizou naquela família. Porque se nós virarmos um pouco a página, nós vamos ver que o capítulo 11 marcou um período sombrio na vida de Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria estavam enlutadas pela morte de seu irmão Lázaro. E aquela família no capítulo 11 estava marcada pela dor e pelo sofrimento, até Jesus chegar em um momento que ninguém mais esperava, porque o momento esperado era quando Lázaro estava doente. Mas Jesus não foi quando ele estava doente. Jesus foi para fazer uma obra muito maior e mais excelente. Jesus foi quando não havia mais esperança. E ele não foi para curar, ele foi para ressuscitar, ele foi para dar vida. Porque cá para nós a maior proposta do Evangelho é gerar vida. A maior proposta do Evangelho é dar vida a quem apenas está existindo, mas não está vivendo. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Foi no estado mais caótico da nossa vida que Cristo chegou e mudou toda a situação. Porque Jesus, ele é especialista em virar a página da nossa vida. Quem lê o capítulo 12, um momento de festa e celebração, não imagina, se não lê o 11, o porquê essa família está festejando, o porquê essa família está celebrando. Mas cabe entender que em Eclesiastes, no capítulo de número 3, quando fala acerca do tempo e da importância do tempo, vai dizer em dado momento, há tempo de chorar, e depois vai dizer, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar. Porém, todo momento de grande alegria, ele é antecedido por momento de dores, de lágrimas e de tristeza. Ninguém vai se alegrar sem antes chorar. Tanto é que é o primeiro ato ao nascer, é chorar. O choro faz parte da nossa vida, está entrelaçado à nossa existência. Essa família chora muito, no capítulo de número 11, até Jesus chegar e dar vida àquele que ninguém mais acreditava que pudesse voltar à existência. O capítulo 12 podemos chamar do capítulo da gratidão, ou o capítulo de ação de graça. Por quê? Porque essa família vai reconhecer aquilo que Jesus fez. Eles vão marcar uma data, eles vão chamar Jesus 6 dias antes da Páscoa, e eles vão dar a Jesus uma grande festa. Eles vão dar a Jesus uma grande ceia, um grande banquete. E o que eu acho muito lindo é que cada um deles vai tomar uma atitude diferente para com Jesus em meio àquela celebração. João capítulo 12, versículo 2, vai dizer, deram-lhe pois ali uma ceia, e Marta, olha o que Marta estava fazendo, Marta servia. Servir era característico da personalidade de Marta, e cá para nós, deve ser de nós também. Marta servia. O que é servir? Servir é se dispor, servir é se oferecer, servir é se render, servir é se envolver, reconhecendo aquilo que recebeu e agradando aquele pelo qual se é grato. Marta não poderia fazer outra coisa diante do que Jesus fez. Ela disse, eu vou te servir cada dia mais. Eu vou te servir todos os dias da minha vida. Servir deve fazer parte da vida de um cristão. Escute bem, servir a Deus, em primeiro lugar, é uma expressão de amor a Deus. Quando eu sirvo, é porque eu amo, não por uma imposição. Eu não sirvo a Deus porque o Senhor está me impondo, está me obrigando, não. Eu sirvo porque eu amo verdadeiramente, de todo o meu coração. O que mais deve nos motivar a servir a Deus é o nosso amor a Deus.
Não devemos servir a Deus por outra motivação. Não devemos servir a Deus por interesses. Devemos servir a Deus porque nós o amamos. E porque nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. O amor a Deus deve me inquietar. O amor a Deus deve me motivar a servi-lo com prazer e alegria cada dia mais. Olha a expressão de Paulo em Colossenses. Capítulo de número 3 de Colossenses, versículo 22 ao 24, Paulo vai dizer: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob a vigilância, ou seja, eu vou servir porque alguém está me vendo. Eu vou servir porque o pastor está me observando. Eu vou servir porque eu quero uma promoção na igreja. Eu quero uma consagração, quero um cargo. Não! Paulo está dizendo não apenas sob vigilância, mas não visando somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo sempre ao Senhor. No versículo 23 de Colossenses 3, Paulo vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Bendito seja Deus. O que deve me motivar a servir é que eu quero agradar a Deus. O que me motiva a servir é porque Deus é bom e eu amo Ele, porque quando ninguém dava nada por mim, Ele chegou na minha vida, mudou a minha vida e transformou a minha história. E esse servir acarreta em recompensa. Versículo 24, Paulo vai dizer: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Deus nunca vai dever nada a ninguém. Sirva a Ele com toda a tua força, sirva a Ele com todo o teu empenho, sirva a Ele com toda a tua dedicação, sirva a Ele com todo o teu prazer, sirva a Ele com toda a tua alegria. Paulo vai dizer: cientes de que aquele a quem estáis servindo haverá de vos recompensar. Bendito seja Deus. Segundo, servir é uma expressão de gratidão a Deus. Salmo de número 116, versículo 12, o salmista vai fazer uma pergunta para si mesmo, e ele vai perguntar da seguinte maneira: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu sei que muita gente veio aqui pensando: o que é que eu vou receber nessa noite? Mas a pergunta é: o que você veio oferecer? O que você veio para entregar? O que você veio para doar? O que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito? Servir é expressão de um coração grato. Eu tenho certeza que cada vez que Marta estava ali, dando atenção a Jesus, dando assistência a Jesus, auxiliando a Jesus, servindo a Jesus, a mente dela estava processando: o que eu faço ainda é pouco, diante de tudo aquilo que Ele fez por mim, pela minha casa e pela minha família. Servir é a expressão de um coração que transborda de gratidão. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos meus, ele faz um apelo, pela compaixão de Deus, que ofereçais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que Paulo está dizendo com isso? Rogo-vos pela compaixão, ou seja, olhe para o que Jesus fez por você, olhe para o amor que Deus tem a você, olhe pela compaixão que Deus teve por você. Ele se ofereceu por você. Agora é hora de você se oferecer para Ele também. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está quebrando o sistema do culto sacrificial do Antigo Testamento. Por quê? Porque era terceirizado. Eu pecava, mas eu não morria. Morria o animal que eu oferecia no altar. Eu pecava, mas eu não carregava a culpa, porque no ato do sacrifício, quando eu colocava a mão sobre a cabeça do animal, havia uma transferência de culpa. O animal agora era culpado e eu justificado parcialmente. O animal morria no altar, mas nada
em relação a mim. Paulo está dizendo, você não tem que matar mais nenhum animal no altar. Agora o sacrifício não é um cordeiro, agora o sacrifício é você mesmo, é a sua vida no altar, é a sua vida queimando no altar, é a sua vida queimando no servir a Deus, é a sua vida queimando na adoração a Deus, é a tua vida dedicada, ofertada, oferecida, envolvida, entrelaçada em meio à necessidade do reino. Deus me escolheu para que eu seja uma oferta agradável no seu altar. Aleluia. Porque servir aqui não é apenas oferecer o que eu tenho, servir aqui é oferecer o que eu sou. Porque às vezes é fácil a gente dar o que tem, às vezes é fácil a gente ofertar, dizimar, mas mais do que isso, Deus está interessado em como vai o teu coração, a quem ele pertence, como vai a tua vida, a quem ela pertence. Não é nem tanto sobre aquilo que eu ofereço, mas é sobre a mim me auto-oferecer para Deus. É um sacrifício vivo e é o que Paulo chama de culto racional diante da presença do Senhor, porque servir é a expressão de um coração cheio de gratidão. Aqui eu me recordo de um testemunho de um irmão que viajou e conheceu uma determinada igreja, e ele participou de alguns cultos naquela igreja e ficou admirado, porque havia um irmão que ele não sentava na igreja por nada, irmão. Ele se alegrava lá na portaria, ele se alegrava lá no meio da igreja, às vezes ele vinha para perto do púlpito, se alegrava, levantava a mão, glorificava, e ele não sentava por nada, era do começo ao fim, adorando a Deus em pé dentro da igreja. E crente é curioso, né? Ele foi querer saber o porquê que o irmão não sentava. Ele, podendo se preocupar com a vida dele, foi se preocupar com o irmão em pé. E ele foi querer entender por que aquele irmão não senta o culto todo. E ele descobriu que aquele irmão, ele era paralítico. Ele não podia andar. Ele não podia ficar de pé. Mas um dia um homem de Deus, usado pelo Senhor, através da cura divina, orou por aquele homem. Jesus levantou ele da cadeira de roda, e ele fez um propósito e disse, a partir de hoje, as minhas pernas, Senhor, elas vão te adorar. As minhas pernas, Senhor, elas vão te servir. As minhas pernas, Senhor, elas vão andar no teu caminho. E aonde eu for, eu quero estar de pé diante da tua presença. Aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia! Servir é expressão de gratidão. Em terceiro lugar, servir é estilo de vida de quem é salvo na pessoa bendita de Jesus. Eu desconfio de quem diz ser salvo, mas não quer servir e prestar para nada dentro da igreja. Eu desconfio, por quê? Porque servir é estilo de vida de quem é salvo. Davi no Salmo 51, depois que ele peca e ele vai se arrepender diante de Deus, Salmo de número 51, versículo 12, em um dado momento, Davi vai dizer, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E depois ele vai dizer, e sustém-me com um espírito voluntário. Agora, espírito voluntário, Davi não está falando do Espírito Santo, não. Você vai ver lá que é um espírito com E minúsculo. Sempre que a Bíblia fala do Espírito Santo, fala com E maiúsculo. Mas Davi está falando do espírito dele. Davi está falando do espírito dele. Davi viu que o pecado estava tirando dele o prazer. Davi viu que o pecado estava tirando dele a motivação. Davi viu que o pecado estava esfriando ele, levando ele para longe de Deus, e ele vai pedir ao Senhor, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque a pior coisa que acontece na vida de alguém é quando esse alguém não se sente mais salvo, vai para o culto, mas não sente a presença de Deus, sai do culto dizendo que a pregação do pastor foi ruim, o culto foi ruim, os louvores foram ruins, quando na verdade é a tua vida que está ruim, está precisando de Jesus, está precisando da presença, está precisando de um renovo de Deus nessa noite. Porque quando o crente tem a alegria da salvação, tudo no culto é bom, adorar é bom, servir é bom, glorificar é bom, exaltar é bom, levantar a mão é bom, dizer glória a Deus é bom. Quando eu estou bem com Deus, nada está ruim, tudo está bom, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá, espírito voluntário é o espírito servidor, generoso,
hospitaleiro, disponível. Tem muita gente que está precisando orar como Davi: Senhor, me dá um espírito voluntário, porque tem gente que tem um problema de ego, eu não sei o que, não sabe servir a Deus, não sabe servir a lideranças, não reconhece autoridades. Deus está te chamando hoje para servir, porque servir é estilo de vida de quem é salvo. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Mesa fala de comunhão. Qual é a atitude de Lázaro em reconhecer a obra que Cristo fez na vida dele? Eu não vou sair da mesa. A partir do momento que Cristo me tirou da onde eu estava, e ninguém poderia me tirar de lá, agora eu vou ser dele. Agora eu vou pertencer a Ele, agora eu vou ter comunhão com Ele, agora eu vou me relacionar com Ele. Não, Deus não te tirou do mundo para você voltar como um porco que é lavado e depois volta à lama. Não, Deus te tirou lá do mundo para você sentar na mesa da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, sem a qual a Bíblia diz: ninguém verá o Senhor. Deus te chama nessa noite, se você é grato, senta na mesa da comunhão e adora o Deus que transformou a tua vida. Aleluia. Comunhão fala de relacionamento, vida devocional. E a pergunta é: como anda a tua comunhão com Deus? A comunhão com Deus, ela está acima da minha prestação de serviço na obra de Deus. Porque uma coisa é estar envolvido com a obra, outra coisa é estar envolvido com o dono da obra. Porque naquele dia vai ter gente dizendo: Senhor, em teu nome eu profetizei, envolvido na obra, preguei, envolvido na obra, cantava na igreja, envolvido na obra, expulsava demônios, envolvido na obra. Mas o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: nem vos conheço. Não adianta eu pregar e não conhecer a Deus. Não adianta eu pastorear e não conhecer a Deus. Não adianta eu ter um cargo, uma credencial, uma função e não conhecer a Deus. Por quê? Porque nada disso aqui vai me salvar. Quem me salvará é Jesus. Quem me salva é Jesus. Quem salva a igreja é Jesus. Então, comunhão, nós pastores, obreiros, líderes, precisamos ter o cuidado de não nos ocupar na obra a tal ponto de não ter tempo mais para orar. Precisamos ter o cuidado de não ocupar nossa agenda com as programação da obra a tal ponto de deixarmos de jejuar e ter uma comunhão e uma intimidade com Deus. Porque para tudo há um tempo determinado, o tempo da obra e o tempo para estar com o dono da obra. Salmo 55, versículo 17, Davi vai dizer: pela manhã, pela tarde e ao meio-dia, o Senhor ouvirá a minha voz, o meu lamento, e responderá a minha oração. Davi nos ensina: tenha comunhão com Deus durante o turno da manhã, ao meio-dia, durante a tarde. Não perca o teu contato com os céus. Salmo 51, versículo 11, Davi vai dizer: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Comunhão com Deus é sinal de um coração que reconhece a obra que Cristo fez em sua vida. O nosso dever todo dia é estar aqui adorando a Deus. Se for no domingo é para adorar a Deus, se for na terça é para adorar a Deus, se for na quinta é para adorar a Deus. Ainda tem gente que diz: e vai ter culto de novo. Quanto mais culto, mais adoração. É melhor estar na igreja do que estar no hospital entubado, precisando de aparelho para respirar. É melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Esse é lugar de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Rebachandaraba. Aleluia. E para concluir essa palavra, a Bíblia fala da atitude de Maria. João capítulo 12, versículo 3 vai dizer: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Enquanto Marta servia, Lázaro estava na mesa tendo comunhão com Jesus. Maria disse: eu não posso ficar parada, porque essa deve ser a reação de todo crente.
Tem crente que assiste os outros adorando, mas não adora. Assiste os outros glorificando, mas não glorifica. Assiste os outros recebendo a presença de Deus e se pergunta por que ele recebe e eu não recebo. É fácil, é porque ele adora e tu não adora. Tu fica só olhando para os outros dentro da igreja, assistindo culto. E nós não viemos aqui para assistir culto, nós viemos aqui para derramar a nossa alma no altar do Senhor. Aleluia. Maria, tomando uma libra de bálsamo puro, muito precioso, ou seja, custou muito caro, derramou aos pés de Jesus e ungiu. Maria oferece para Jesus a sua adoração. Ela oferece o seu melhor. Ela oferece aquilo que é caro. Ela oferece aquilo que tem qualidade. Maria adorava a Deus com o seu melhor. E eu vou dizer algo aqui nessa noite. Só oferece para Deus o melhor que você tem quem reconhece o melhor que recebeu de Deus. Se você até hoje não reconheceu que o que Deus fez por você foi o melhor que Ele tinha para você, oferecendo o seu Filho unigênito para morrer na cruz, sendo nós pecadores e não Ele morrendo quando eu merecia morrer e você merecia morrer. Se até hoje você não entendeu isso, me perdoe, mas você precisa passar pela sala do discipulado e aprender sobre a salvação. Só oferece o seu melhor para Jesus quem reconhece que recebeu o melhor dele. O melhor de Deus não virá, já veio. O que virá consequentemente disso é as bênçãos decorrentes da salvação, porque Deus continuará abençoando o seu povo, mas o melhor de Deus é Jesus sendo oferecido por cada um de nós. Então Maria entende: se a minha irmã está servindo, o meu irmão está tendo comunhão com Jesus, eu vou oferecer o meu melhor. E eu quero concluir essa palavra dizendo para nós nessa noite: procuremos oferecer o melhor para o Senhor. Deus, Ele não quer o pior de nós. Deus, Ele não quer o pior do nosso tempo, o tempo que sobra, o tempo que resta, não. Ele quer a primazia do nosso tempo. Martinho Lutero orava todo dia, de 4 às 6 da manhã. Eram as primeiras 2 horas ao acordar na presença de Deus. E alguém perguntou: por que você não falha ao menos uma vez? Porque você ora religiosamente. Ele disse: não é isso. É porque se eu deixar pelo menos um dia de falar com meu Deus as primeiras 2 horas ao acordar, eu temo que o diabo vai me vencer aquele dia. Eu dependo do meu Deus para vencer. Eu dependo do meu Deus para viver. Eu dependo do meu Deus para tudo. Então eu preciso oferecer o melhor do meu tempo para Deus. Só oferece quem reconhece. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, uma mulher pecadora. Ela ouve falar que Jesus está na casa de Simão fariseu. Havia um jantar, Jesus estava lá. E o Simão fariseu recebe Jesus com toda a indiferença, toda a rispidez. Ele não cumpre o protocolo de recepção, de hospitalidade. Mas enquanto Jesus está na mesa com o fariseu, aquela mulher que era pecadora, ela foi por debaixo da mesa levando um perfume caríssimo. E ela derrama aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, enxuga os pés dele com os seus cabelos, e ela beija os pés de Jesus. Naquele momento Simão pensa, ele não fala: se este homem fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher não presta, que essa mulher não vale nada, que essa mulher é pecadora. Ora, ele não falou com voz, mas como Jesus, ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e ele sabia o que se passava, ele disse: Simão, deixa eu te dizer algo. E ele vai dizer: dize o mestre. Havia um certo credor, e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Ele, sabendo que ambos não tinham como pagar a dívida, convocou os 2 e perdoou a ambos. E a pergunta que eu te faço, Simão, é: quem dos 2 amará mais o seu credor? Simão, sem pensar muito, ele disse: Senhor, eu tenho por certo que aquele a quem mais foi perdoado, mais o amará. Jesus disse: disseste bem, porque Simão era fariseu, e todo fariseu sabe o que é certo, mas faz o que é errado.
Todo fariseu sabe o que tem que fazer, mas faz totalmente o contrário. Jesus vai lançar em rosto dele e vai dizer: eu entrei em tua casa e tu não me destes água, mas esta mulher que você julga ser pecadora, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei em tua casa e tu não me deste o ósculo santo, mas desde que eu entrei em tua casa, essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei em tua casa e tu não ungiste a minha cabeça, mas esta mulher derramou um perfume caríssimo e não cessa de ungir os meus pés. Quantos vieram para oferecer o melhor para Jesus nessa noite? Adore e glorifique ao Senhor. Jesus olhou para o Simão fariseu e disse: muito bem, eu quero te dizer, Simão, que eu vim hoje na tua casa. Nada vai acontecer na tua casa, nada vai acontecer na tua vida, mas essa mulher que tu diz que é pecadora, Jesus olhou para ela: mulher, a ti te digo, a partir de hoje, a partir de agora, todos os teus pecados são perdoados. A vida daquela mulher foi transformada pelo poder da adoração, mas Simão permaneceu sendo fariseu. E eu pergunto nessa noite: quem você quer ser? Você quer ser um adorador por reconhecer a obra de Cristo na tua vida? Ou você quer ser um fariseu? Quem você quer ser? Simão decidiu ser fariseu, mas a mulher pecadora decidiu ser santa, vivendo ali o perdão de Deus para a vida dela, porque ela decidiu oferecer o seu melhor. Para concluir, Davi também era alguém que Deus muito amava, porque era alguém que tinha um coração ligado ao coração de Deus. Em 2 Samuel capítulo 24, Davi peca gravemente, porque ele levanta o censo em Israel, e aquilo foi um pecado grave, porque Davi estava se inchando de tal maneira, que ele pensou que era por causa dele. Mas Deus envia um anjo sobre Jerusalém, aponta a espada e derrama uma praga sobre Israel, que dizima 70.000 pessoas em Israel. Deus diz para Davi: levanta urgente um sacrifício, para que cesse a praga de sobre o meu povo. Davi procura a eira de Araúna, que foi o lugar onde ele viu o anjo. E quando Davi vai até a casa, a eira de Araúna vai até Davi e pergunta: rei, meu senhor, o que viestes fazer aqui? Ele disse: eu procuro um lugar para oferecer sacrifício ao meu Deus. Araúna diz para Davi: está aqui a melhor terra. Quantos bois o senhor precisa? Está aqui os melhores bois. Quanto que o senhor precisa? Disponha do que quiser. Davi, 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, vai dizer para Araúna: não, meu senhor, calcula tudo o que eu vou precisar, pesa tudo e me dá o preço do que foi, seja quanto for, porque eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Davi estava dizendo: o meu Deus, Ele merece o melhor, o meu Deus, Ele merece o melhor. E aqui eu quero dizer para você: Deus dê o melhor dele para você. Não dê qualquer coisa para Deus, não dê a migalha para Deus, ofereça o teu melhor no altar do Senhor, e o Senhor se agradará da tua vida, do teu culto, da tua adoração. Quantos crê, glorifica ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.